Então vamos lá, pessoal. O option, consigo ver claramente, traça uma linha sagital mediana e o ponto que vai ficar mais posterior no forame magnum será o option, que é o ponto médio do bordo posterior do forame magnum. Então, mesmo exatamente o que eu estou falando, estou explicando de outra maneira a explicação que está aqui descrita. Coronale. Coronale é o ponto mais lateral em cima da sutura coronal. Nós temos dois coronales, o coronale esquerdo e o coronale direito. Então, o ponto mais lateral da sutura coronal. Não confundam eles com o eurion, que é um ponto que eu vou falar mais à frente. O eurion é o ponto mais lateral do crânio. Então, não pode confundir com o coronale. Que agora, o eurion, ponto mais lateral do crânio. Eles podem, porventura, ser o mesmo ponto em algum paciente, alguma pessoa? Pode, é raríssimo. O cara vai ter uma cabeça muito feia, muito defeituosa, mas pode ser vinculado a uma síndrome se acontecer, mas isso é raro. Geralmente eles não coincidem. É o ponto mais lateral do neurocrânio. Não tem localização fixa. Pode estar no parietal, como pode estar na escama do temporal. Varia de indivíduo para o outro e de uma população para outra. Glabela. Glabela é essa região entre os arcos superciliares, é um acidente ósseo também, uma região, e também pode ser chamado de ponto, também pode ser um ponto. Ponto localizado logo acima da sutura frontonasal. Não confundam, tá, pessoal? Muitas vezes na prova confundem o glabela com o nasal. O nasal é entre a sutura internasal e frontonasal. Então ele é bem aqui, ó. Glabela não tem sutura, ele é aqui no meio, entre os arcos superciliares. Ele geralmente é um ponto mais saliente do osso frontal, tem uma proeminência no plano sagital mediano. Mas ele pode, no entanto, ser uma depressão, principalmente em mulheres. Ele pode ser mais uma depressãozinha. Com os arcos superciliares com uma única elevação, uma elevaçãozinha única baixinha. Então, ele não pode ser uma grande globosidade. Geralmente não é uma grande globosidade em mulheres. Gnácio ou Gnation. Os dois nomes você vai encontrar. Ele é o ponto localizado na borda anterior da mandíbula que mais se projeta para baixo no plano sagital mediano. Calma que eu vou explicar. Traça um plano sagital mediano, uma linha. Nesse plano sagital mediano, eu vou ter o ponto que é mais anterior, ou seja, mais para frente e ao mesmo tempo mais inferior na mandíbula. O que quer dizer com isso? Em português, claro, na quina, no ângulozinho, onde está fazendo a volta na mandíbula. Ele nem tá para anterior e nem tá para inferior, ele tá no meio do caminho. Esse é o gnácio. Então ele é o ponto mais anterior e mais inferior na linha sagital mediana na região da mandíbula. Na sínfise mandibular. Mentoniano. O mentoniano já vai ser o ponto mais inferior da sínfise mandibular. Isso aqui é um corte sagital, tá, pessoal? Um desenho observado por sagital ou observado por lateral, como queiram. E aqui eu tô vendo o ponto mentoniano. Se fosse para dizer onde é que é o ponto gnácio, que é o que eu acabei de falar, ele seria bem aqui, ó. Onde está o meu cursor. Bem na quina, na volta, ó. Seria bem por aqui, ele seria. E esse aqui de cima, eu vou já falar para vocês, é o pogônio, que é o PG. O pogônio é o ponto mais proeminente da protuberância mentoniana. Ou seja, do mento inteiro. Ponto mais proeminente, ponto mais anterior do mento. Então, pogônio, que eu vou falar já já para vocês. Gnácio aqui, ó, na quina. E o mentoniano mais inferior. São três pontos diferentes e próximos. Definições são completamente diferentes. Atentem-se para as definições. Pogônio, que eu acabei de falar para vocês. Ponto mais proeminente da protuberância mentoniana. Ou mentual, como queiram. Tá aqui ele, ó. Mais proeminente. Seria aqui o pogônio. Onde é que seria o mentoniano, Radamés? Aqui, ó. Bem aqui, ó. Ponto mais inferior. E onde é que seria o gnácio? Aqui, ó. É o ponto que está na curva. Ele ainda é anterior, mas ele já está indo para baixo. Está indo para a região inferior. Gônio. O gônio é esse ponto formado no ângulo da mandíbula. Ele é dado pela bissetriz. Bissetriz é quando a gente corta um ângulo ao meio. Do plano mandibular a uma tangente do bordo posterior do ramo. Vou me explicar. Eu traço uma tangente no ramo mandibular, ó. Uma linha que tange o ramo mandibular, que é a região de ramo mandibular, ela tange ela. E uma linha que tange o corpo da mandíbula. Com isso forma um ângulo, que é chamado também de ângulo goaníaco.
Depois eu vou traçar uma linha nesse ângulo guanil, que é chamado de bissetriz, que eu vou partir o ângulo no meio. E essa linha que parte o ângulo no meio, que é a bissetriz, vai cruzar a mandíbula num ponto. Esse ponto é chamado de gônio. Mas para que eu preciso saber esse ângulo, esse ponto? Olha como esse ângulo é importante. Esse ângulo me define o tamanho da minha face. Se eu tenho esse ângulo muito aberto, eu tendo a ter uma face grande, um paciente com face grande. Se eu fecho esse ângulo, eu tendo a ter um paciente com face curta. Então esse ângulo me dá uma noção de tamanho de face. Infradentale. Infradentale é o ponto no bordo anterior e superior do processo alveolar entre os incisivos inferiores. Ou seja, venho entre os dois incisivos inferiores, centrais, o ponto mais anterior e superior do processo alveolar, onde tem osso entre os incisivos centrais e inferiores. Por vestibular, por anterior. Opistocrânio, ponto mais proeminente da linha média posterior do crânio. Ele é o opistocrânio. Linguale. Linguale é o ponto na extremidade mais superior e posterior da sínfise mandibular, entre os incisivos centrais e inferiores também. Então, ó, o linguale é nada mais nada menos que o espelho do infradentale, que eu acabei de falar para vocês. Próxion na parte superior, agora vamos para a maxila. Acabei de falar de 2 pontos que são espelhos na região da mandíbula, vou falar agora de 2 que são da maxila. Próxion, ponto mais anterior no rebordo alveolar, entre os incisivos centrais superiores, correspondente à extremidade inferior e anterior do septo interalveolar do plano sagital mediano. Então, ó, traço o plano sagital, região anterior, se vestibular, ponto ósseo mais inferior, bem aqui, ó, entre os incisivos centrais. Esse aqui é o próxion. Lingulare. Lingulare é o ponto mais extremo da língula. Língula é esse acidente ósseo que eu conversei com vocês no começo da aula. É a língula. Então teríamos aqui a língula, o ponto mais extremo da mandíbula. Mastoidale. Mastoidale é o ponto mais inferior do processo mastóide do osso temporal. Esse que é o processo mastóide do osso temporal. Nasion. Já falei para vocês, o ponto de encontro da sutura internasal e sutura frontonasal. Rhinion. Rhinion é o ponto mais inferior da sutura internasal. Então, pega a sutura internasal, aqui é o que separa os dois ossos nasais. Ponto mais inferior é o rhinion. Naso espinhale ou subnasal. É o ponto localizado na base da abertura piriforme. Então aqui eu tenho a abertura piriforme, ó. Ela compreende a espinha nasal anterior, que é esse acidente ósseo aqui, ó. Que é um acidente ósseo do osso maxilar, espinha nasal anterior. Então ela fica logo abaixo aqui da abertura piriforme. Subnasal. Orale. Orale é esse ponto aqui, ó. O mais inferior, posterior, entre os incisivos centrais superiores, na linha média. Então, ponto médio localizado no palato, na tangente às faces palatinas dos incisivos centrais superiores, junto ao processo alveolar. Ele é o espelho do prostion. Orbitale ou orbital é o ponto mais inferior ou mais baixo na órbita. Então tem a órbita, que é a abertura da cavidade orbitária, onde está o globo ocular. Ponto mais inferior, eu vou ter a órbita, o ponto orbital, ou ponto orbitale. Ponto importantíssimo, porque ele juntamente com esse ponto aqui forma um plano. Vou explicar para vocês. Então, esse aqui é um outro ponto, que é o pórion ou pório, que é o ponto mais superior do meato acústico externo. E ele, juntamente com o orbital, ele forma um plano. Eu ligo um ponto ao outro, e eu formo um plano, que é chamado de plano de Frankfurt. Então, tá aqui o plano de Frankfurt. Orbitale, o orbital e pórion. E esse plano, ele me guia na hora que eu vou fazer grandes reabilitações orais. O paciente não tem muitos dentes, ou não tem nenhum dente, e eu quero restabelecer
onde é o plano oclusal desse paciente. O plano oclusal é esse plano de encontro dos dentes. Eu uso o plano de Frankfurt como referência. Vértex, ponto mais alto do crânio sobre a sutura sagital. Uma coisa tem que ser dita. Você usa o plano de Frankfurt para orientar esse ponto, para orientar onde vai ser o vértex. Por quê? Porque se o paciente não tiver com o plano de Frankfurt, que é esse plano entre o póreo e o orbitale, paralelo ao solo, o vértex dele vai variar, o ponto vai variar, porque a cabeça dele pode movimentar, vai ter postura da cabeça influenciando onde vai ser o vértex. Então o vértex é dado observando o plano de Frankfurt paralelo ao solo. Deixa o plano de Frankfurt paralelo ao solo desse paciente e você vai observar onde é que está o vértex. Aí você pode dar o vértex. Zygion, ponto mais lateral do arco zigomático. Então, vou observar o ponto mais lateral do arco zigomático e eu vou observar onde é o zygion. Então aqui, zygion, ponto mais lateral do arco zigomático. Aqui, fazendo uma revisão geral dos pontos, ó, vou mostrar para vocês. Nasion, orbitale. Existe um ponto chamado de ponto espinha nasal anterior, que é esse ponto na ponta da espinha nasal anterior, que é esse acidente ósseo que nós temos aqui na região de linha média, na abertura piriforme. Ponto A e ponto B eu não falei para vocês, vou falar agora. Ponto A é o ponto de maior depressão na região anterior da maxila. Ponto B, ponto de maior depressão na região anterior da mandíbula. Aqui o pogônio, o mentoniano, aqui mostrando para vocês. Póreo, ponto mais superior, do metacústico externo, orbitale, ponto mais inferior, ponto mais inferior da órbita, desculpem. Násio, ponto de interseção entre estrutura internasal e frontonasal. Ponto B, se naquela imagem não estava legal, agora dá para ver, ponto de maior depressão na região anterior da mandíbula. Ponto A, ponto de maior depressão na região anterior da maxila. Espinha nasal anterior, a ponta da espinha nasal anterior do acidente ósseo. Ponto mentoniano, ponto mais inferior da região do mento. Ponto pogônio, ponto mais proeminente, ou ponto de maior proeminência na protuberância mentoniana. Bem aqui seria o gnácio, ó. Se eu fosse botar o gnácio, eu botaria bem aqui onde está meu cursor. E aqui o ponto gônio, que era para estar em cima do osso, não está no osso, para estar um pouquinho mais para cá. Mas vamos entender que aí é o ponto gônio, que é nessa curvatura aí. Ponto cella fica no meio da cavidade túrcica e é um ponto também de referência que a gente utiliza de referência. Ponto central na cavidade túrcica. Também temos aqui o ponto báseo, que eu expliquei para vocês, ponto mais anterior na linha sagital mediana do forame magno. Espinha nasal posterior, também tem uma espinha nasal posterior, só que essa aqui não é do osso maxilar, né? A espinha nasal anterior do osso maxilar, a espinha nasal posterior, ela é formada pelos ossos palatinos. Ela é bem posterior aqui e ela tem um ponto também, que é o ponto espinha nasal posterior, na ponta dela. Vamos falar um pouquinho de índices cefálicos, que são índices para medição. Eu vou usar pontos craniométricos, distância entre dois pontos craniométricos, fazer uma matemáticazinha e ter uma noção de tamanho ou de formato de estruturas. Então o índice cefálico horizontal, ele vai me dar o formato do crânio. Então eu vou pegar a distância euro-euro, lateral-lateral, vezes 100 e dividir pelo comprimento máximo, que vai ser glabela, opistocrânio. Se esse número for menor que 74,9, esse paciente é dolicrânio. Ele tem um crânio mais comprido nesse sentido. Se esse número for entre 74,9 e 80, ele vai ser mesocrânio. E se ele tiver um número 80 ou maior, ele vai ser braquicrânio, vai tentar ter um crânio mais arredondado. Índice facial, pro tamanho da face. O tamanho da face também classifica o meu paciente em dólico facial, mesofacial e braquifacial. Talvez dos índices cefálicos seja os índices cefálicos, os índices que a gente tem, que esse é o índice facial superior. Esse aqui talvez seja um dos mais interessantes para nossa área de atuação, para nós dentistas.
classificar o paciente como dólico facial, mesofacial e braquifacial. A gente classifica. Dólico facial, o paciente tem um rosto mais comprido. Mesofacial, ele é proporcional. E braquifacial, aquele rosto mais arredondado. Como é que eu vou tirar a medida do índice facial superior? Eu vou fazer a altura máxima próstio-násio. Então, próstio, o ponto ósseo entre os incisivos centrais até o násio. E vezes 100 dividido pela distância máxima, zígio, que é a distância dos arcos zigomáticos. Se ela for menor que 49,9 ou 49,9, ele vai ser braquifacial, vai ter um rosto arredondado, bem arredondado. Se for entre 55 e 49, ele vai ter um rosto proporcional e vai ser mesofacial. E se ele tiver um rosto com esse cálculo maior que 55, ele vai ter um rosto dólico facial e vai ter um rosto comprido. Mais um índice sagital, onde eu vou pegar a altura máxima, como o próprio nome está dizendo, é sagital. Eu vou pegar a altura máxima básio, bregma, vezes 100, dividido pelo comprimento máximo, glabela, opistocrânio. Se for maior que 75, ele vai ser ipsicrânio. Esse crânio muito alongado. Se ele for entre 69 e entre 75, entre 69 e 75, vai ser mesocrânio, vai ser um crânio proporcional. E se ele for menor que 69, ele vai ter um crânio muito alto e vai ser platicrânio. Óbvio que esses índices, meu objetivo aqui principal não é que você decore nem que você saiba fazer. Não é esse meu objetivo. Meu objetivo é que você saiba que existem índices e que isso é um norteador de tamanhos, de padrões, sejam eles faciais ou craniométricos. Ou cranianos. Então, esse era o meu objetivo nesta aula, terminando aqui a parte 3 da aula de ossos do crânio. Tá que pariu, macho. Não gravou.